Boa noite, queridas irmãs e irmãos que nos acompanham mais uma vez à Santa Missa, sejam bem-vindos. Missa da quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Nossas intenções pela ressurreição de Joel de Oliveira, segundo dia, Francisco Désio de Souza, sétimo dia, Francisco Modesto da Costa, primeiro mês, Gilva Silva da Luz, 4 meses, Flávio Sobrinho Ferreira, primeiro ano, Nelly Silva Eurico, Rosângela Pereira da Silva. Em ação de graças pelo aniversário de Andréia Benício e por todos os aniversariantes. Pedidos de oração por Elizabeth, Marlene Gomes, Severina Negromonte e por todos os enfermos. Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, ensina-nos que servir é um caminho de felicidade. Deus nos chama a servir os nossos irmãos, os necessitados, os sofredores. Aquele que escutou a mensagem de Jesus e aprendeu a servir. Esse era um ser humano feliz. Com muita alegria, vamos dar início com o canto de entrada. Por sua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem, enfim, se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Mais uma celebração eucarística, pedindo a Deus que nos dê a graça da conversão, nos fortaleça na nossa caminhada e que nos tornemos cada vez mais perseverantes na nossa fé. A antífona de entrada dessa celebração nos diz: ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus, aleluia. Irmãos e irmãs, vamos nos preparar para celebrar com dignidade essa Santa Eucaristia, implorando o perdão de Deus. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós, compadece-te, Senhor. Cristo, tem piedade. Cristo, tem piedade
compadece-te, Cristo, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade de nós, compadece-te, Senhor, tem piedade. Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça naqueles que renovaste pelo sacramento de uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podes falar. Paulo levantou-se, fez o sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo. Quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braços poderosos. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidado no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã. E passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes, até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele
do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei como meu óleo consagrado. Estará sempre como ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem um filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está nas Escrituras. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, hoje pela manhã, os padres do Regional 6, o nosso regional, que são 5 paróquias aqui da Diocese de Nova Iguaçu,
Rio de Janeiro, e nós nos reunimos então com o nosso bispo, né? E foi bonito as palavras de exortação nesse tempo de pandemia que o bispo acaba deixando, mas antes pedia que nós, os padres, partilhássemos pessoalmente, a nível pastoral e administrativo, o que nós estamos vivenciando e às vezes o que estamos fazendo. E é inegável, e nós não podemos fechar os olhos, que atinge a todos nós. Esse tempo, como padre, a gente não fica isento nem imune do que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, no nosso município, na nossa sociedade. Acaba de alguma maneira nos afetando, sim. O isolamento nos afetou. Como costumo dizer, né, nos pegou de supetão. Então é um emaranhado de sentimentos, de emoções, e a gente tem que se preocupar, não é? Às vezes até com a saúde emocional mesmo, né? E aí nas partilhas a gente vai percebendo, não é, que nesse afetar a todos nós passamos por, que talvez a gente vá passando também dentro de casa pelos mesmos sentimentos. Às vezes é a angústia, não é? Às vezes é a ansiedade, e com ela pode ser aquele topo, não, de querer comer muito ou de não querer comer nada, por exemplo, né? E esse dia que uma segunda parece ser sábado, um sábado parece ser domingo, domingo parece ser terça-feira, parece que os dias parecem iguais. A gente se manter firme não é fácil. Mas ao mesmo tempo, dentro de tudo isso, entre os padres, não é, parece como sentimentos positivos quando a gente se acha útil. E aí vem o lado pastoral, o que estamos fazendo, o que nós estamos incentivando, e nessa questão de ser pastor, como a gente pode incentivar, né? Coisas bonitas, meus irmãos, estão acontecendo nas nossas paróquias. Uma delas é a solidariedade, o espírito solícito em ajudar o outro, né? E falando daqui, especialmente dessa paróquia, a gente vai percebendo isso. Não temos muito, mas aquilo que temos queremos partilhar. E é bonito que a gente vê, não é só na matriz, mas em todas as comunidades a gente vê esse espírito solidário que surge entre nós, mais fortemente nesse tempo agora, de se preocupar com aqueles que não têm nada nesse momento. Ou, ao mesmo tempo, ser solidário, porque alguns padres também tocavam num ponto, né? Às vezes a gente passou um momento que não acreditamos muito, mas quando começamos a nos preocupar com o que está acontecendo ao nosso redor, e começa a preocupar também porque pode, por exemplo, ser contaminado um parente, um amigo, uma pessoa conhecida, a gente começa a acordar. E na nossa rua, ao redor dessa igreja por aqui, a gente sabe de casos, sabe de morte, e isso de alguma forma também vai criando em nós uma consciência. Deixa a ignorância de lado e toma consciência que está muito próximo de nós. Isso quase todos os padres falavam um pouco do medo, não é? Mas lembremos, né, que o medo ele também tem outro lado, que pode ser a coragem diante de tudo isso. E justamente, né, para não estar falando, mas valeu muito a pena, não é? Porque às vezes assim, como é que vai ser daqui a 3 meses e 4 meses? Na verdade, nem sabemos o que será. Mas a esperança que fica em nós é quando a gente lê as páginas, eu falo, mas os capítulos dos Atos dos Apóstolos, né? A força que vinha dos apóstolos, de onde vinha? Do Cristo ressuscitado. E a gente vê um Paulo, né, grande missionário da igreja, saindo e levando a palavra. E quando a gente vê a história toda, que a gente chama economia salvífica, o que é isso? É a história do povo de Deus, ou desse Deus que vai se revelando. Paulo contando na sinagoga toda a história de um Deus que entrou na vida desse povo judeu e chega, não é? Lá no início fala, não é? Lá no início da lei, dos profetas, e chega ao tempo de Jesus, até o envio, inclusive o testemunho de João Batista, não é? Como que Paulo, né, através desse querigma, vai anunciando um Cristo vivo,
para aqueles que querem escutar, para aqueles que querem conhecer. E aí ele toca em 2 temas que a gente também nesse tempo não deve para nada esquecer: o batismo e a conversão. E o batismo para nós cristãos, primeiro que nos coloca na linha do discipulado, do seguimento de Jesus. E a conversão é para toda a vida, não é? Um chamado sempre, não é? Eu fico pensando como cresceu a violência dentro de casa nesse tempo de isolamento, e não deveria ser o contrário, não é? Mas esse estar muito tempo com o outro, com a outra, que deveria ser um prazer, às vezes se torna um obstáculo. Então, eu digo assim a você que está nos participando, assistindo: cuide bem de quem está ao seu lado. Cuide bem. Aquele que você cuidar bem hoje, será aquele que vai cuidar de ti, ou aquela que vai cuidar de ti amanhã. Eu não vejo de outra forma. Cuida com amor. E quem é cuidado com amor sempre recorda. O evangelho de hoje, não é? A gente recorda a última ceia, porque começa o evangelho dizendo: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, né? Então esse ato de servo, esse ato servil de Jesus, e ele, interessante, diz assim, né? Qual o segredo para a felicidade segundo Jesus? E a gente diz assim: olha, quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem der a sua vida por mim vai ganhá-la. Interessante, né? Em verdade vos digo: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. A vida segundo Cristo, ela tem que se gastar-se em favor dos. E Cristo deixou um exemplo para nós, que não quis nada para si, né? Nem fez caso da sua condição divina, mas fez-se igual a nós em tudo, salvo no pecado. Se fez servo sofredor, por exemplo, não é? Mas um servo que está para serviço de todos, né? Inclusive, quando fala aqui, continuando o evangelho, quando eu falo, não é, que ele: conheço aqueles que escolhi. Ainda não tinha tido a traição de Judas, mas mesmo assim, tá? Aquele que o traiu estava comendo com o Senhor, e ele, mesmo assim, olha, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Pois é, mas ele o escolheu. A gente pensar na nossa vida de fé também, não é? Quando a gente se maldiz, né? Começa a maldizer a nossa vida, maldizer a nossa pastoral, maldizer o meu irmão, minha irmã. Olha, Deus chamou aquele e aquela, talvez até para tirar o melhor de nós, né? Quando Santo Agostinho se pergunta por que existem os maus no mundo, para tirar o melhor de nós, para ver se existe bondade no nosso coração. Então, a gente pensar isso, né? Jesus chamou, e chamou também entre eles aquele que o trairia. Mas é muito bom a gente pensar, né? Qual o caminho então para a felicidade? Segundo Cristo, então, é gastar-se. E lembre que existirão situações onde você vai fazer tudo pelo outro, pela outra, e não vai te dizer nada, nem obrigado, nem que você foi bom ou boa com essa pessoa, mas assim mesmo você vai fazer de novo, se for preciso, né? Por isso que aquela questão, né? Que não saiba a sua mão esquerda que faz a sua direita, ou vice-versa. Faça de bom grado, que aquele Pai Celestial sabe que a gente faz, sabe o que estamos fazendo. Bonito a gente pensar, quando falava de solidariedade, não é, entre nós, a gente pensar nisso. E uma vez mais eu gostaria de agradecer essa igreja aqui, essa paróquia, suas comunidades, não é, pela entrega generosa que faz no serviço dos outros, e também de não parar nesse tempo de pandemia. Isso não significa aglomeração, nem fastídio, nem nada, mas existe, que quer dizer que estamos vivos. Estamos vivos. Quando eu vejo grupos nas comunidades rezando o terço da misericórdia, rezando o terço, né, em grupo, eu fico muito feliz, tá? Porque para mim, nesse momento, é o que a gente pode oferecer.
Quando eu vejo uma comunidade que sai, não é, para oferecer quentinhas, ou um grupo em particular também sai para fazer a mesma coisa, eu fico feliz. Quando eu vejo uma comunidade preocupada com o irmão que não tem, nesse momento não pode nem andar, e que está com a casa aí numa situação difícil e vai cuidar daquela casa, daquele irmão que está precisando, que não pode levantar, isso é vida, isso é entrega, isso é generosidade. Então a gente diz assim, em pandemia eu tenho que me trancar no quarto, ficar infeliz. Isso depende de você. É possível fazer muita coisa nesse tempo, mas o maior gesto solidário que a gente pode fazer hoje, por exemplo, e se você puder e não tiver uma missão essencial, é ficar em casa. Ou quando for sair, por você, pelo outro, use a máscara. Ao chegar em casa, lave as mãos com sabão e depois, se tiver oportunidade, o álcool em gel. Proteja-se, proteja os outros. Isso também é um gesto de amor, é um gesto de solidariedade. Ninguém gosta de isolamento, muito mais quando é mandado, mas às vezes é preciso e às vezes não é agradável, mas é um momento que estamos vivenciando e vamos acreditar no coração, e é isso que nos move a seguir adiante, não é? Isso tudo vai passar. Quando hoje nosso bispo anunciava, não é, que esse ano não vai ter a Romaria Diocesana, a Aparecida do Norte, enche ao mesmo tempo de uma tristeza grande, não é? A gente sabe o que significa para a nossa diocese essa Romaria anual. Mas aí nosso bispo nos confortava da seguinte forma, né? Ele falou assim, até o santuário de Aparecida não sabe como será. Por isso mesmo é melhor não ficar alimentando no povo esse desejo de ir até lá em paróquia ou diocese e depois dizer não. Então é melhor cancelar e colocar para um tempo mais oportuno tudo isso, né? Além do mais, ele falava, quando isso passar, nós precisamos fazer uma grande festa diocesana, um grande encontro diocesano. E lembremos, nós estamos unidos em oração, unidos de coração, mas não estamos juntos. Juntos é quando a gente se toca, se abraça, diz as verdades, às vezes não é ao outro também, mas não estamos para isso nesse momento. Estamos unidos em oração e nos gestos solidários, mas ainda falta juntar-se. Isso vai passar, criamos no nosso coração e somos enviados a isso, a ser irmãos e irmãs que cuidam uns dos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Com toda a confiança em Deus, apresentemos-lhe os nossos pedidos. A cada invocação, nós responderemos: Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelo Santo Padre, o Papa, para que, fiel ao seu ministério, possa sempre mais encorajar o povo de Deus, lembrando das maravilhas por ele realizadas, nós vos pedimos: Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos os nossos governantes, magistrados e líderes políticos, a fim de que estejam sempre abertos ao espírito de sabedoria divina em todas as suas decisões e deliberações, nós vos pedimos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos os nossos irmãos sofredores, sobrecarregados com o fardo da indiferença, da injustiça e do desprezo, a fim de que sejam confortados em sua angústia, nós vos pedimos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por cada um de nós, para que, fiéis ao mandamento de Jesus, estejamos sempre dispostos a servir os nossos irmãos e irmãs com alegria, nós vos pedimos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos nossos irmãos profissionais que estão na linha de frente nesse momento da pandemia,
cuidando dos nossos irmãos, nós também pedimos: Senhor, aumentai a nossa fé. Levando em conta as obras de misericórdia, especialmente as espirituais, nós vamos pedir a Deus que sejamos cristãos que sabem dar bons conselhos, que saibamos ser homens amáveis ao ensinar aquele que é ignorante, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa fé. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Dai graças a Deus, pois Ele é bom, eterno por nós é seu amor. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador. Cristo é o dom do Pai, que se entregou por nós. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos, esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oração Eucarística Quinta. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, sendo com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão
e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é, o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Gilson, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da igreja, que nesta paróquia nós temos 5 comunidades: Aparecida, Carmo, Penha, Paz, Nossa Senhora das Graças. Seu esposo São José, também uma comunidade. Os apóstolos e todos os santos, São Francisco, Santo Antônio, Santa Teresinha, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, as marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre, bem felizes no reino que para todos preparastes, especialmente Joel de Oliveira, segundo dia de falecimento, Francisco Désio de Souza, 7º dia, Francisco Modesto da Costa, 1º mês, Gilva Silva da Luz, 4º mês, Flávio Sobrinho Ferreira, 1º ano, Nelly Silva Eurico, Rosângela Pereira da Silva. A todos dai a luz que não se apaga, e a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor
de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Disse Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Neste momento, você que nos acompanha pelas redes sociais, faça seu momento da comunhão espiritual. Aos vossos pés, ó meu Jesus, eu me prostro e ofereço-vos o arrependimento do meu coração contrito, que é humilhado no meu nada e na tua santa presença. Eu te adoro no sacramento do teu amor, a Eucaristia inefável. Desejo receber-te na pobre habitação que meu coração te oferece, enquanto espero a felicidade da comunhão sacramental. Desejo possuir-te em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, já que eu, da minha parte, venho a ti. O amor abraça todo o meu ser na vida e na morte. Eu acredito em vós, espero em vós e vos amo. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos um momento com Nossa Senhora, pedindo especialmente pela aniversariante Andréa, por todos os aniversariantes também, por você, por suas intenções, pedidos de oração da Elizabeth, da Marlene, da Severina, por todos os enfermos, e tenho certeza que alguém fez algum comentário pedindo oração durante esta Eucaristia. Então, que chegue essa oração forte, Nossa Senhora, a você e a sua família.
Ó Maria, nossa Mãe, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a Ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé. Tu, esperança do povo brasileiro, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Domingo está se aproximando já. Nós queremos agradecer, não é, que chegamos a 1.000 e tantos já inscritos no nosso canal do Facebook. Nos últimos 3 dias foi muito rápido, né? Agradece de coração as pessoas que aí divulgaram. Muito obrigado de verdade. E se Deus quiser, nesse domingo, se tudo der certo, já vamos transmitir, ou vamos transmitir também, não é, pelo YouTube, a celebração da Santa Missa. Recordar que a missa domingo será às 9 horas da manhã e lembremos, nosso coração estará no coração da Mãe do Céu, da Mãe daqui. É o dia das mães domingo, não é? Então que enche o nosso coração de esperança e de alegria e que as nossas orações cheguem aos corações de nossas mães. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai, Filho e Espírito Santo, ainda com o coração em paz, esperançoso, permaneçamos em nossas casas. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o